aquilo eu recentemente voltei a ver e vi com um olhar diferente em relação ao que eu tinha visto 15 anos. Foi há 15 anos, né? Por aí. 14, 15 anos, 14, acho que foi o 15 anos. 2009. Yeah, eu vi com um olhar completamente diferente. A história é muito bem construída. eh, o mise-en-scène, que é a relação dos atores, os movimentos de câmera e tudo mais. Os diálogos são bem nossos. Só tivemos problemas técnicos, né? Que a nível de som, e sabemos que se houvesse investimento, se houvesse alguns técnicos que de alguma forma tivessem mais conhecimento a nível do trabalho que era feito, eu acho que nós teríamos um filme melhor, mas é um filme espetacular. O filme, ah, eu dificilmente vejo pessoas a criticarem o filme. Criticam a parte técnica, que é o menos importante. O mais importante é o conteúdo do filme, que é o roteiro, que é o que nos faz viajar. O filme é muito bem construído para o formato commercial blockbuster, mas é um filme muito bom. Mas quais são os principais desafios enfrentados pelos cineastas em Angola, tanto em termos de produção quanto a distribuição de filmes? Olha, o que é que acontece? Nós não temos distribuidoras de filmes em Angola. Temos algumas empresas produtoras que por algum motivo são obrigadas a distribuir também, mas nós não temos empresas vocacionadas em distribuição de filmes. E o que de alguma forma garante a próxima produção é a distribuição do filme. O que acontece em Angola é o realizador produz, não é? Edita, finaliza, consegue os seus financiamentos e tudo mais. Depois ele próprio é que tem de ir negociar para distribuir filmes. Epá, para o mercado que está a começar, faz parte, não é? Mas eu acho que já devíamos ter ultrapassado isso há um tempo. E eu faço crítica, mas é apontando o dedo para mim também. Porque se ninguém quer ser distribuidor, alguém tem que se pronunciar. Se eu estou a criticar, se calhar seria eu a ocupar essa posição de o distribuidor. Né? Então é um pouco complexo, né, falar sobre distribuição, porque alguém tem que ter interesse em fazer, e se não tem ninguém com interesse em fazer distribuição, nós vamos continuar assim. Mas em termos de infraestrutura, financiamento e apoio, temos uma grande dificuldade ao longo do tempo de encontrar pessoas que possam ajudar, né, nesse processo de divulgação, tendo em conta que existem poucas entidades, quer seja privada como do Estado, para financiamento de filmes. Sim, o que é que acontece? No Não achas Brasil, que também as pessoas, para além de não terem aquela determinada vontade, é o facto de tu não mostrares um conteúdo que de certa forma chama a atenção? o que é que acontece? Os nossos maiores os realizadores de publicidades, de filmes institucionais, de documentários daqui em Angola, são pessoas que começaram com o objetivo de fazer cinema, mas a frustração levou-os aí para outros caminhos. Precisam de levar o pão para casa e tudo mais. Nós aqui temos bons realizadores. Grande parte das publicidades que nós vemos são feitas por angolanos. Uma ou outra é que vêm realizadores que têm um portfólio diferente. Mas nós temos um grande potencial criativo. O que é que acontece? Existe nos outros países, né, onde o cinema está muito bem regulado, existe a cota de cinema que obriga, por exemplo, as salas de cinema a passarem entre 30% a 50% do conteúdo nacional a um preço reajustado, a um preço negociado com o Estado e whatever. É muito difícil eu colocar o meu filme longa-metragem numa sala de cinema que vai concorrer com um filme John Wick que tem um budget de promoção de acima de 200 milhões de dólares. O mesmo valor que cobram do aluguer do filme, do aluguer de sala do filme de John Wick
que tem um valor de distribuição de cerca de 200 milhões de dólares, é o mesmo que cobram-me a mim, que eu tenho um orçamento de cerca de 10 milhões de kwanzas. Com que motivação eu, um produtor low budget, vou meter o meu filme a concorrer com John Wick numa sala de cinema? A única coisa que vai me interessar é fazer o lançamento naquela sala e o resto eu fazer da minha forma. Existe uma lei que se chama Lei do Mecenato, que existe há muito tempo, só que não é regulada. A Lei do Mecenato é a lei que nos dá garantias de dedução fiscal a qualquer pessoa que tiver interesse em financiar o meu filme. O que acontece é que para a lei do mecenato funcionar tem de existir mecenas. Nós não conhecemos quem são os mecenas. Não conhecemos, eu não sei quem é um mecena. Que eu de alguma forma vou para lá e vendo e apresento o meu conteúdo para de alguma forma ele ter os seus benefícios e eu ter também os meus próprios benefícios. Existe uma lei do mecenato que é a que permitiria que nós pudéssemos negociar de forma equitativa e equilibrada com qualquer pessoa que deseja contribuir pela evolução do cinema. Essa lei não existe, essa lei tem, mas não funciona. Falei há pouco da cota de cinema. Existe um conjunto de barreiras, um conjunto de entraves que países aqui no arredor, África do Sul, Zâmbia e Namíbia e Moçambique, que já conseguem lidar melhor do que nós. É muito complexo, é muito complexo. Os outros conseguem fazer filmes, nos outros países conseguem fazer filme, porque essa questão das políticas públicas para apoio, para incentivo cultural, estão muito bem reguladas. Aqui nós, infelizmente, não tem. Então, que de alguma forma, que empresa idônea vai lhe interessar, por exemplo, investir num filme de um realizador de um país que não tem leis devidamente reguladas a nível do cinema, do audiovisual. Mas agora, quais achas que seriam um valor médio assim que te permitisse tu elaborares assim um filme, produção completa, quer seja edição, filmagem, pagamento de participantes e etc. Olha, o que é que acontece? Todo filme, independentemente do tipo, é feito por orçamento, mediante um roteiro, mediante o estudo de uma equipa de produção e direção de arte. Eu posso fazer um longa-metragem aqui, nessa sala, que fica um budget, sei lá, 3 milhões de kwanzas ou menos. Mas como posso fazer um filme que gira a Luanda inteira ou vai para um outro país, que pode me dar por aí cerca de 200 a 500 milhões de kwanzas ou para além. Então é muito relativo, não se consegue, não se relativiza, né, os orçamentos. É uma questão tipo de roteiros, de desenvolvimento, de, de estética, do propósito a se atingir um gênero. E isso tudo define o tipo de orçamento. Mas, por exemplo, em questão particular, os meus 2 últimos curtas-metragens, eu tive um que produzimos na Mushima, né, que é Os Segredos da Aldeia. Nós tivemos um orçamento de, na altura eram $2.500, né? Pagaram-nos $2.500 e que deu para fazer um curta-metragem meio apertado, né? Um filme de 19 minutos fora do centro de Luanda, né? E deu para se fazer. Terminei agora um filme, não terminei, né? Está agora em fase de pós-produção. E a produção até agora ficou-nos aí perto de 1.800.000 kwanzas. Mas ainda falta acrescentar a toda a pós-produção, fazer som, fazer o foley, fazer a cor, tudo isso que pode provavelmente chegar ao mesmo valor ao anterior. Então, em média, para o modelo de produção que eu
adotei e cada dia que passa tenho estado junto dos meus colegas a desenvolver, né? Fica mais ou menos aí, porque coisas emprestadas, coisas dadas, então para o modelo de produção em que eu encabeço é mais ou menos em volta disso.